achava coisas que eu não acho mais. Cabia em roupas, sentimentos que já não me servem mais. O tempo. Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje é segunda-feira e a nossa aula de português. E vamos falar sobre substantivos. Então, o que são substantivos? Substantivo é tudo aquilo que dá nome aos seres, como sentimentos, qualidades, lugares, certo? E os substantivos se dividem da seguinte forma: substantivo próprio, substantivo comum, substantivo simples, substantivo composto, substantivo primitivo e substantivo derivado. Substantivo próprio é aquele que dá nome ao ser, e ele começa com letra maiúscula. Exemplo: Roberta, Santa Luz. Então temos aí o nome de pessoas e o nome de cidade, nome de lugar. O substantivo comum é aquele que dá nome a seres da mesma espécie. Exemplo: cachorro, menino. O substantivo simples, ele é composto por apenas uma palavra. Exemplo: casa, mesa. O substantivo composto é formado por mais de uma palavra. Exemplo: guarda-chuva, girassol. Girassol. Tá certo? O substantivo primitivo é aquele que não deriva de outra palavra. Ele tem a sua palavra própria. Exemplo: casa, pedra. O substantivo derivado é aquele que é formado a partir de outra palavra. Ele tem derivação de uma outra palavra, no caso, primitivo. Exemplo: casarão, casa, casarão, casinha, casebre. Pedra, pedrada, pedraria, pedreiro. Vamos falar agora sobre a derivação e composição. Na derivação e composição, temos os elementos prefixo e sufixo. Então, o prefixo é o elemento que vem antes da palavra original. Um exemplo aqui: leal. Tá? Essa aqui é uma palavra original. É tipo aquele primitivo, o substantivo primitivo, tá? Ela é original, é a primeira. Só que o prefixo, ele vem antes. Então, antes, ele tem que estar aqui, antes da palavra. Então, para dar origem a uma outra palavra, vamos acrescentar aqui o 10. Juntando essas duas palavrinhas, 10 com a palavra original, 10 leal. Então temos aí uma outra palavra formada, tá certo? Já o sufixo, ele vem depois da palavra original, certo? O elemento que vem depois da palavra original. Vamos tomar como exemplo a palavra original leal. Então, já que ele vem depois, ele tem que ficar aqui. Então, vamos acrescentar aqui o elemento dade. E aí, vamos formar uma outra palavra a partir da palavra original, que vai ficar lealdade. E aí temos uma palavra derivada da nossa palavra original, ou o substantivo primitivo, nesse caso. Tá certo? Então, essa é a nossa derivação e composição. Tá ok? A gente está derivando para compor uma nova palavra. Bom, turminha, voltando sobre a nossa aula,
vamos falar sobre o substantivo concreto e o substantivo abstrato. Então, o substantivo concreto é aquele que tem existência independente, ou seja, ele existe independente de alguma coisa. Exemplo, gaiola e passarinho. Ele tem sua existência própria, tá? Mesmo que não haja o passarinho, existe a gaiola. Mesmo que exista a gaiola pode existir sem a presença do passarinho, como o passarinho existe sem a presença da gaiola, tá certo? Um não depende do outro para existir. Já o substantivo abstrato é aquele que dá nome a seres que dependem de outros. Um exemplo disso é o amor. Para o amor existir, ele depende de um outro. No caso, para eu amar alguma coisa, aquela coisa precisa existir. Exemplo, eu amo meu filho. Então, meu filho precisa existir para eu amar ele. Eu amo minha esposa. Então, minha esposa precisa existir para eu amar. Então, esse sentimento depende de dois ou de mais. No caso, eu amo a minha família. Então, minha família é composta de 11 pessoas, digamos assim. Então, é uma dependência, tá? Para ele existir, ele depende de algo ou de alguém, tá certo? Bom, turminha, você sabia que os seres, como os animais, os seres humanos e as coisas, têm tamanho diferente? Pois é, por isso que existe o grau do substantivo. E aí temos o quê? O substantivo no diminutivo e no aumentativo. O diminutivo designa a um ser de tamanho menor. Já o aumentativo designa a um ser de tamanho maior. Aí vamos usar algumas terminações para isso, como o inho, o ote e o zinho. Então vamos usar esse inho primeiro. Vamos lá? Amiguinho. Ote. Vamos utilizar aí o filhote. E o zinho, animalzinho. Ou a gente pode utilizar o nosso exemplo como João e utilizar o Joãozinho. Tá certo? Agora, no aumentativo, podemos utilizar as terminações ão, aço e arra. Vamos usar essas terminações? Ão. Podemos utilizar aí o dedão. Aço, animalaço. E o arra, bocarra, né? Uma boca grande. Temos aí então o nosso grau do substantivo. Bom, essa foi a nossa aula de português. Eu espero ter tirado aí as dúvidas de alguém, de vocês. Lembrando que essa aula de revisão, porque a gente já estudou substantivo na sala de aula, já teve atividades nessas videoaulas que vocês já fizeram em casa. Então estamos aí na sala de revisão de português, tá bom? Qualquer dúvida, lembrando que vocês podem falar comigo. Beijão no coração de vocês e aquele abraço gostoso, cheio de saudade, tá bom? Jesus abençoe cada um de vocês. Vivo pra comemorar.